Senhoras e senhores, cada vez fica mais claro que a La Liga vai ser definida no detalhe. Tivemos a 35ª rodada iniciada hoje e Barcelona e Atlético de Madrid empataram em 0 a 0 no Camp Nou, num jogo que a gente vai destrinchar nesse vídeo, mas a gente percebe que com esse resultado a tabela fica cada vez mais disputada e ainda todos os times têm chance. Obviamente isso não mudaria muito com esse resultado, mas dá ainda mais vazão, mais possibilidade para o Real Madrid ser campeão, já que agora o Real tem 3 pontos atrás do Atlético, mas tem um jogo a menos, joga amanhã contra o Sevilla, que é o quarto time que está na briga pelo campeonato, e depende só dele mesmo agora o Real Madrid, né? Então a reta final vai ser ainda mais cheia de surpresas, isso pode acontecer muito e deve acontecer, e a gente promete ainda ter um grande campeonato, né? Nos é prometido ter um grande campeonato ainda nessa reta final de La Liga. Bom, vamos falar do Barcelona e Atlético, né? Um jogo que começou difícil para o Barcelona, o Atlético sendo o Atlético, uma linha de 5 muito bem montada pelo Simeone na defesa, o Atlético dando pouco espaço para o time do Barcelona jogar, fechando principalmente o centro do campo, que é por onde o Messi atua muito. O Messi não teve facilidade nenhuma no jogo, não conseguiu criar muitas oportunidades. A principal oportunidade talvez do Barcelona tenha sido com ele, já no final do primeiro tempo, mas no geral o Barcelona passou um primeiro tempo que praticamente não finalizou, teve uma finalização com o Messi, muito congestionado no meio, justamente por essa marcação muito bem executada pelo time do Simeone. O Griezmann praticamente passou o jogo inteiro sem tocar na bola. O primeiro tempo, então, ele praticamente não existia em campo. Aquelas transições do Messi de fora para dentro, buscando o Alba, era muito difícil de acontecer porque era muito congestionado o meio. O Atlético fazia uma linha de 5 na defesa, com o meio campo muito próximo, muito compacto, com 5-4-1 na maioria do tempo, só o Suárez lá na frente dando o primeiro combate. E isso dificultou muito a vida do Barcelona. No geral, um Atlético que foi superior, mesmo tendo muito menos posse de bola. O Barcelona ficou ali com a média de 70% de posse de bola em algum período do jogo, mas um Atlético que, mesmo com menos essa posse, quando recuperava, fazia transições rápidas, ia para o contra-ataque com muita eficiência, conseguiu ter umas 3 oportunidades de gol no primeiro tempo, mas parou no Ter Stegen. O Ter Stegen mais uma vez tendo uma boa atuação, sendo importante para o resultado, sendo diretamente importante para o resultado do Barcelona, né? Segurando esse empate no primeiro tempo. Em alguns lances ali ele acabou soltando a bola, mas em 2 tempos reagiu bem, como no chute do Carrasco, que a bola sobra ali para o Suárez, ele chega antes do Suárez, coloca para fora. Uma outra bola também que ele dá, ele solta a bola no meio da área, mas fica com o controle dele facilmente. O Ter Stegen sendo importante, mais uma vez, muito seguro, um goleiro que a gente sabe o nível dele, né, o quão importante ele é para o Barcelona, e num jogo muito difícil para o time do Koeman, que estava suspenso, não estava na beira do campo, e não achou opções, né, para furar essa defesa do Atlético, muito bem executada. O Atlético funcionando, como eu já disse, no contra-ataque, buscando só essa bola em velocidade na transição, achando os espaços que o Barcelona dava. Conseguiu ter 3 oportunidades, mas nenhuma tão clara de gol. O jogo muito pegado, muitas faltas. O Atlético terminou ali com 22 faltas cometidas. Quando o Barcelona conseguia ir passando, o Messi na verdade, o Atlético parava na falta, como foi naquele lance que eu citei anteriormente, né, ali aos 42 minutos do primeiro tempo. O Messi sai costurando, como é de costume, vem do meio para dentro, passa de 1, 2, 3 e aí sofre a falta, parado com falta, agarrado por trás, né? O Atlético não teve nenhuma vergonha de, se fosse necessário, parar na falta. É uma estratégia adotada pelo Simeone, né? E isso deu certo. Fatalmente o Barcelona não abriu o placar. O segundo tempo voltou ainda mais morno. Ali os primeiros 15 minutos do segundo tempo, um jogo bem ruinzinho, bem com poucas, quase nenhuma oportunidade nesse início. E aí os técnicos começaram a mexer. O Simeone até arriscou ter um time mais ofensivo, né, com a entrada ali do João Félix, tirando um Saúl, que esqueci até de citar no primeiro tempo. O jogo ainda teve uma alteração para cada lado, né? De um lado o Busquets saiu lesionado, e aí deu a entrada para o Ilaix Moriba, e do outro o Lemar também saiu lesionado e entrou o Saúl. Ou seja, você percebe também que pela substituição do Simeone, não querendo se arriscar com muito tempo de jogo pela frente, recuando o time, mas nesse segundo ele fatalmente faz o inverso, ele tira o Saúl e coloca o Félix para justamente dar um pouco mais de ofensividade ao time, recuando o Carrasco para a ala esquerda, fechando a linha de 5 que ele continuou mantendo, mas era um time mais veloz no contra-ataque, que tentava criar mais um pouco com a bola, até porque o João Félix flutuava bastante ali pelo meio e criava essa possibilidade do time rodar essa bola
com mais qualidade. Mas ainda assim, um jogo que não foi muito diferente, teve até menos oportunidades no geral no segundo tempo. Um Atlético que, com essa saída para ser um pouco mais ofensivo, dava mais espaço. Um Barcelona que tentou aproveitar isso, teve ali uma chance com uma jogada criada pelo meio. A bola conseguiu chegar na lateral esquerda para o Alba, né? Aquela jogada que a gente sabe muito bem como é eficiente do Barcelona, mas o Griezmann achando o Alba cruza para dentro da área ali já no final do jogo, e o Dembélé cabeceia para fora, um Dembélé que entra também como opção do Koeman para dar um pouco mais de amplitude, para ser um pouco mais ofensivo, mais velocidade no lugar do Serginho Dest, mas não funcionou. Inclusive o Dembélé perde um no final, o Messi ainda teve mais uma tentativa de chegar à área do Atlético de Madrid, teve uma cobrança de falta no final, e no geral não deu. Um Oblak seguro, quando exigido funcionou bem. Ter Stegen, quando exigido, funcionou bem. No mais, um jogo majoritariamente preso no meio de campo, muita marcação, muita tranquilidade do Atlético de Madrid, segurança. Um Simeone começando com um 5-4-1, muito próximo disso. Era um 3-5-2 ali, só que como o Carrasco voltava muito para fechar a linha de lateral pela esquerda e o Trippier pelo lado direito, na maioria do tempo o Atlético estava ali com 5-4-1 no momento defensivo e tentando atacar com as armas que tinha, principalmente com o Luis Soares, mas as oportunidades que ele teve acabou parando no Ter Stegen. O Carrasco também teve ali uma ou duas, mas um Ter Stegen seguro. Os destaques do jogo, provavelmente Ter Stegen e o Oblak, o Messi muito bem marcado. A área de ação dele ficou muito povoada pelo meio de campo do Atlético, o mérito do Simeone, que conseguiu fazer um time bem compacto, né? Que é uma característica do Simeone, ele tem esse poder de fazer um time que marque muito bem. Às vezes é até o grande pecado do Atlético, mas no geral o Atlético saiu para o jogo, tentou, mas também não foi eficaz o suficiente para fazer o gol no Ter Stegen. O resultado disso é o que mais impacta, né? 0-0 era o resultado ideal para o Real Madrid, que agora tem um jogo a menos, joga amanhã contra o Sevilla e tem a chance de conseguir a liderança de La Liga e depender somente dele até o final da temporada para ser campeão espanhol. O Barcelona e o Atlético ficam torcendo agora contra, tem que torcer contra um tropeço do Real, um Real que depende só dele. O Barcelona que vinha com essa oportunidade, mas em 2 rodadas perde tudo isso. Na última perdeu para o Granada em casa, que talvez tenha sido o grande pecado do Barcelona, né? Porque se não fosse essa perca para o Granada, hoje estaria um ponto à frente do Atlético, e ainda que o Real Madrid ganhasse, ele só dependeria dele também para ser campeão espanhol. E perde para o Granada, empata com o Atlético, um Atlético que também, se não perdeu jogos nessa reta final, já no meio do campeonato ele começou a ter uma sequência muito ruim. Um Atlético que teve 12 pontos de vantagem para o segundo colocado agora, e está a 3, está a 2 pontos do Barcelona, que está em segundo lugar, mas tem a 3 do Real, que pode ser igualado amanhã caso o Real Madrid vença o Sevilla. Uma reta final de La Liga que promete muito. Não tem como cravar ainda quem vai ser o campeão. Eu vinha dizendo que seria o Barcelona e acho isso ainda muito possível, porque não acho impossível o Real tropeçar daqui para frente nas últimas 4 rodadas. O Real tem muitos problemas de lesão. Sérgio Ramos, que voltou no meio da semana, já se lesionou novamente, então é um Real tentando lidar com problemas. E aí você entra a crise que já foi evidenciada após a saída do Real para o Chelsea, porque a gente sabe como é a cobrança no Real Madrid, a questão do Hazard, todos aqueles problemas, Zidane questionado como já vinha sendo, e uma eliminação acende toda a chama de novo. Então não acho impossível o Real perder nessa reta final, mas a gente vai acompanhar. Não tenho mais a mesma certeza que o Barcelona vai ser campeão, mas ainda arriscaria isso. Bom, no geral, quero saber quem você acha que vai ser campeão, comenta aí. E claro, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, curte o vídeo, compartilha. Se você não é, faz o mesmo, se inscreve, compartilha o vídeo para aquele seu grupinho que fala de futebol, o pessoal que você sabe que torce pro Barcelona, pro Atlético de Madrid, pro Real, pra gente ampliar esse debate. Deixa aí nos comentários quem você acha que vai ser o campeão espanhol. Valeu por assistir, tchau!